Então sejam todos bem-vindos para o nosso quinto encontro desse nosso curso de estudo das Escrituras Sagradas. Hoje, dia 31 de março de 2013, nós estamos aqui reunidos com o propósito firme de estudarmos conjuntamente este quinto tema, cujo título são os 3 círculos de conhecimento nas Escrituras Sagradas. Então hoje nós vamos analisar aqui esses 3 círculos na nossa Escritura Sagrada do Ocidente, que é a nossa Bíblia, né? Bom, todos nós que somos estudantes de gnose, nós sabemos que os ensinamentos gnósticos sempre se organizaram em 3 círculos principais, chamados 3 círculos do conhecimento. Então, para quem teve a oportunidade de passar pelo movimento gnóstico instituído, tanto na velha como na nova ordem, pôde notar com bastante nitidez esses 3 círculos. Então, se organizava os estudos do temário em 3 fases: fase A, fase B, fase C. Então, esse é o círculo, né, de aprendizagem do conhecimento gnóstico. Então, esse conhecimento era obtido e ainda é obtido por todos nós que estamos aqui. Estamos nos orientando por meio de um instrutor, de um monitor, ou de um livro, ou de um vídeo, de alguma fonte que está repassando em segunda mão, né, os ensinamentos do Venerável Mestre Samael e também do Venerável Mestre Rabulô. Então ainda nós pertencemos ao círculo externo. Se deste conhecimento que nós estamos recebendo agora, levarmos em prática os 3 fatores de evolução da consciência, nós vamos obter o direito, né, de passar para o círculo intermediário. Esse círculo intermediário do conhecimento é o círculo mesotérico. E nesse círculo mesotérico, então, todos os estudantes gnósticos de todas as religiões, de todas as ordens místicas, são aqueles, então, que praticam, que recebeu o ensinamento, colocou em prática e deu resultado. Então, este pessoal do círculo mesotérico já são aqueles que praticam concretamente os 3 fatores de evolução da consciência, são aqueles que já não mais, já são estudantes, não precisam mais das fontes externas para a obtenção do conhecimento, são aqueles que se desdobram e vão à 5ª dimensão e recebem o conhecimento diretamente dos mestres, de lábios aos ouvidos, como é falado esotericamente. E então esse é o círculo intermediário. E o círculo esotérico, né, mais profundo, com esse, é o círculo dos mestres, aqueles que passam o conhecimento. Então vamos repetir, né? Então são 3 círculos: o círculo público, onde está a massa, né? É o círculo esotérico com X. O círculo intermediário, onde estão as pessoas que já estão recebendo ensinamentos, praticando concretamente os 3 fatores de evolução da consciência e estão dando resultado. Então, são pessoas do círculo mesotérico, são poucas. E se essas pessoas fizerem as suas iniciações, passando pelas suas provas, logicamente vão por o círculo esotérico com S, que é o círculo dos mestres, dos adeptos da Loja Branca. Então, são 3 círculos do conhecimento, e tomando por base como referencial o movimento gnóstico, mas nós vamos poder, por amostragem, né, colocar isso em todas as instituições místicas, religiosas existentes na face da Terra.
Então vamos pegar, por exemplo, a, o Jesus Cristo, né? Antes de nós colocarmos esse exemplo, vamos dizer o seguinte: então todo o ensinamento, a gente recebeu informação da nossa primeira lição do nosso curso de gnose, né, a respeito do conhecimento. O conhecimento em grego é chamado de gnose, e o grego dividiu em duas partes. Uma parte ele chamou de episteme, que é o conhecimento voltado para as coisas materiais, e a outra parte ele chamou de gnose, que são o conhecimento, que é o conhecimento voltado para as coisas espirituais. Então, o conhecimento epistêmico está organizado nas escolas em graus, né? Primeiro, segundo e terceiro grau. E o conhecimento gnóstico também está organizado nas religiões, nas ordens místicas, também em graus. E esse conhecimento é passado de acordo com a consciência e o grau de cada um dos seus adeptos, dos adeptos das distintas organizações espirituais, é passado de acordo com a consciência deles, daqueles que estão ali. Então, em graus também, primeiro, segundo e terceiro graus, quando o discípulo entra em qualquer uma instituição das cerca de 60 mil religiões que diz existirem, ele está recebendo ensinamento gnóstico numa dosagem miopática, né? Bem pouquinho, mas está recebendo um conhecimento de natureza espiritual, está recebendo no círculo externo, no círculo público, né, de conhecimento. E ele dali pode ir para uma instituição místico, né, espiritual, pode ser Rosa Cruz, pode ser maçonaria, pode ser a teosofia ou a própria gnose. Então ele passa por uma escola de um nível superior, do terceiro grau, vamos dizer assim, a faculdade, né? Mas aí ainda ele continua recebendo o ensinamento no círculo externo. E aí, se ele der resultado, é que ele vai para o círculo intermediário, que é o círculo mesotérico. Então, no caso de Jesus Cristo, que a gente ia abordar, voltando lá, cada mestre, ao vir para cá, e ele não foi exceção, vem para trazer orientação espiritual, trazer ensinamentos para um povo adaptado à sua época, ao seu tempo e ao seu espaço. Então, eles vêm com uma programação bem delineada, estabelecida pelo Colégio de Iniciados da Bendita Loja Branca. Esse colégio, o seu diretor é o Sainat Kumará, como nos ensina o venerável mestre Samael. Então Jesus viera na sua época, no seu tempo, né? Naquele espaço ali da Judéia, com programação específica para aquela época, em que era a época da Era de Peixes, que fora iniciada por João Batista, o seu precursor, e ele então tinha que se limitar às ordens, né, ao programa que estava no colégio, no programa, no planejamento do Colégio de Iniciados. Então tinha objetivos, como todos, conteúdos e metodologia. E naquela época, a Era de Peixe, como diz o venerável mestre Samael, se caracterizou por ódio ao Arcana ZF. Então, falar do Arcana ZF era a maior dificuldade, e então tinha que falar em segredo, né, por código, por parábolas. Então, ali estavam instituídos os 3 círculos de conhecimento que nós vamos encontrar nas Escrituras, que é objeto do nosso curso. Então, o círculo esotérico, né, com X, ou o círculo público, de ensinamento para o público. Jesus ensinava os seus ensinamentos, né? Passava o conhecimento para a multidão. Para o círculo esotérico, que é o círculo intermediário, ele passava
o conhecimento para os iniciados, aqueles que estavam próximo dele, que eram os apóstolos, e ele era do círculo esotérico, o círculo interno, conhece, né? Ele, João Batista e os grandes mestres que se encontravam também, né? Nesta e em outras dimensões naquela época. Então aí estão os três círculos. Acontece que Jesus ia passar o ensinamento para a multidão. Geralmente a multidão estava organizada ou na montanha, ou na beira do rio, ou na paisagem, né? Nunca na igreja, porque não havia. E aí ele usava as metáforas, não usava as parábolas. E então ele passava para o conhecimento de maneira que os do círculo mesotérico entendiam o que ele estava dizendo, porque sabiam decodificar os símbolos, conforme nós aprendemos na aula passada, e o pessoal do círculo externo não podia compreender o que ele estava dizendo, porque era por parábola, né? E assim foi passado os seus ensinamentos, né? Naquela época, como nós vamos ver em alguns exemplos aqui hoje. Então, são três pontos que nós podemos destacar nesta aula de hoje, para nós assinalarmos nas nossas escrituras, né? Antigamente, eu disse para vocês, nós fazíamos o curso, então não tinha internet, né? Nessa época não existia. Então a gente ia lá na nossa escritura e assinalava com lápis de cor, com de cera, né? Sublinhava, destacava bem aquela escritura bem importante que falava a respeito desse assunto. Então nós vamos ter três importantes hoje, que estão em João e também em Mateus. Então, uma delas, Jesus passou o ensinamento por parábola para o Nicodemos. Então, Nicodemos era um professor, um doutor em lei, um expert no conhecimento epistêmico. Entretanto, né, ele não tinha iniciações, então não era do círculo mesotérico, e Jesus tinha que falar para ele então por parábolas. E aproveitando, vamos isso acontecer exatamente, né? Hoje é o domingo de Páscoa. Todos vocês sabem do significado da Páscoa. Para a maioria de hoje, infelizmente, a Páscoa significa ovos, né? Presentes. Mas para nós que estamos nesse estudo, a Páscoa significa ressurreição, renascimento. Então Nicodemos, percebendo os prodígios realizados por Jesus Cristo, se acercou dele e disse: Mestre, tu fazes essas coisas porque está ungido por Deus, tu és do reino dos céus. Então gostaria de saber o que é necessário para que possamos entrar nesse reino. E aí, aproveitando a Páscoa, Jesus disse para ele: ninguém vai entrar no reino dos céus, ninguém ressuscitará, se não nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemos calou-se, ficou calado, né? Porque ficou perplexo, né? Por não poder decodificar aquele ensinamento. A resposta dele foi: Mestre, como posso eu já adiantado na idade, adentrar nas entranhas da minha mãe e nascer de novo? E aí o Cristo, não podendo passar o ensinamento abertamente como nós passamos hoje, ainda diz para ele: se tu que és mestre nos ensinamentos dos judeus, é um professor, não sabe dessas coisas, quem dirá os outros, né? A massa do círculo esotérico, a massa que estava ali para receber o ensinamento.
Então foi assim o ensinamento dirigido a eles o tempo todo. Então este é um exemplo, né, desse círculo esotérico com X e como era passado o ensinamento. Não podia passar ao pé da letra no seu real significado, então passava-se por parábolas. O outro, né, nós podemos encontrar, então, naquele episódio, né, dos judeus e dos humildes. Então, todo o pessoal que estuda as escrituras sagradas sabe que Jesus veio para os judeus, porém os judeus não o aceitaram, ele foi para os humildes. Isso significa que Jesus veio para os judeus, onde estavam ali aqueles 500 do Sinédrio, que era um grupo que dirigia o templo, né, o portentoso templo de Salomão. Era dirigido por um conselho de 500 pessoas da mais alta respeitabilidade, da mais alto grau espiritual, que deles ninguém duvidava, da sua santidade. Entre esses estavam o Anás, o Caifás, de onde saiu também o Judas, né? O José de Arimateia. Então Jesus veio para esses iniciados, porque eles já estavam mais próximos de receber o ensinamento no círculo esotérico. Porém, esse conselho conspirou, os judeus iniciados conspiraram e mataram Jesus, foram eles que arquitetaram a morte do Cristo. Então, desse episódio todo mundo sabe, quando se deu na Sexta-feira Santa, que Jesus fora morto, então ali se deu a força máxima da Loja Negra. Então a Loja Negra entrou em comemoração, um feito inusitado. A loja negra, quer dizer, a loja negra, então os magos negros se sentiram superior a Deus, porque Deus cria, gera vida, a máxima criação, o máximo fenômeno que Deus pode efetuar é a geração de vida, e de repente alguém tem mais poder que tira essa vida. Então a loja negra se sentia com esse poder e comemorou-se. E essa comemoração deles, né, dos magos negros, fora brecada, né? Exatamente, então, hoje, no domingo de Páscoa, quando pela madrugada, né, a Madalena vai visitar o túmulo e fica ali extasiada e fica assustada porque não vê mais o seu Senhor. Então ela volta e diz para o Pedro e para o João, que estavam logo atrás, indo também: o meu Senhor não está mais aqui. O Pedro entra e testifica que realmente ele não estava, vê os objetos que ele usara, né? Aqueles panos que colocaram no Cristo, ainda estavam lá. E o João, então, é quem entra, o João, o amado, né? Irmão de Jesus mais novo, é o que vem pela intuição. E João representa amor, ele diz: o Cristo ressuscitou. E aí que eles caíram na real, assim como diz os jovens, né? Perceberam que Jesus tinha cumprido o que havia falado para eles, que no terceiro dia ressuscitaria. Então aí veio a comemoração e a vitória definitiva da Loja Branca. Jesus morreu, então experimentou a morte, mas restituiu a vida, ressuscitou e trouxe a esperança para todos nós. A partir daí nós podemos crer e compreender que a vida é eterna. E para que nós possamos ser co-partícipes, né, desta ressurreição com Cristo, é preciso no dia de hoje nós refletirmos e colocarmos em todos os momentos de nossas vidas daqui para frente que nós não ressurgiremos para o reino de nosso Pai
se não nascermos da água e do Espírito. Então, nascer da água e do Espírito, que Jesus quisera colocar para Nicodemos, não é nascer da água, como hoje, simbolicamente, as igrejas vão lá, a aguinha jogando em todo mundo, ou quando se batiza, coloca a pessoa na água por imersão, ou na água por aspersão, nascer da água. Então, nascer da água é nascer dela. Então, o peixe, podia dizer, mas o peixe nasce da água? Não, o peixe nasce na água, né? E aí nós precisamos interpretar o na e o da. Então eu tinha um professor de português que era muito chato, mas a gente aprendia muito com ele. E uma época eu era o diretor da escola e ele foi ser supervisor. Então eu já cansado daquela conversa, eu dizia, bom, professor, só me dá licença que agora eu vou no banheiro. Ele falou, bom, então eu faço o seguinte, você vai então calça a espora, você vai no banheiro. Eu falava, como assim? Aí que eu entendia, né? Ir no banheiro é ir a cavalo no banheiro, então eu estava expressando errado. Então o certo é eu ir ao banheiro, né? Então aí está a expressão do português. Nascer na água é diferente de nascer da água. Jesus não diz para Nicodemo, quem não nascer na água e no Espírito não entra no reino dos Deus. Ele diz, quem não nascer da água. Então nascer da água, a gente poderia dizer então o peixe nasce da água. Não, o peixe nasce na água, né? Ele nasce lá na água, mas de outra água, que também é a água seminal, a semente da vida. Todos os organismos marinhos, né, de água nascem na água e não nascem da água. Então o que nasce da água e da água da vida, então vocês compreendem, hoje nós compreendemos, então precisamos nascer da água, seja daquela que gera a vida, da água seminal, e nascer no Espírito significa então nascer da água e depois nasce do Espírito, que é criar os corpos existenciais do ser, o Espírito Santo. Então aí hoje, né, nós temos que dar graças a Deus, dar graças ao venerável Mestre Samael, a Jesus Cristo, que nós temos este ensinamento dentro de nós, podemos nos candidatar para participar da ressurreição, e é isso que eles querem de nós, mas precisamos ir à prática concretamente. Então, esta é um outro tipo de ensinamento lá dos círculos, né? E desse ele veio para os judeus, a palavra judeu significa iniciado. Então, Jesus veio para os iniciados. Os iniciados nos mundos internos não são os judeus daquela época de Jesus Cristo. Ali também existia alguns iniciados, que eram as crianças, o símbolo no mundo interno são as crianças. Deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Então, ali tinha muitos iniciados, mas a maioria do povo estava num grau de capetagem muito grande, né? Então, os judeus não significa o da raça judeu, e sim os iniciados. Então, a palavra de judeu significa iniciado e a palavra gentil significa externo, né? Jesus, então, na falha, né, no impedimento dos iniciados, ele foi para os gentios. Isso chegou por meio dos seus apóstolos. Então, primeiro, ele instruíra os seus apóstolos de como passar a mensagem para os judeus, e eles eram judeus, e mais tarde eles também passaram para os gentios, e nós somos gentios. Graças a Deus, por esta misericórdia divina, também temos acesso aos ensinamentos, né, dessas coisas sagradas que inicialmente só estavam outorgadas aos judeus. Então, aí tem mais um exemplo, né, dessas escrituras, e para vocês poderem assinalar lá,
Antes de poder assinalar, então é importante ressaltar que nós podemos passar para o círculo mesotérico de conhecimento, então, mediante essas práticas. A prática com os 3 fatores de evolução da consciência. Então, como a loja branca organiza o seu ensinamento em 3 círculos, a loja negra organiza num só, que é o círculo pseudo-esotérico. Então, o círculo pseudo-esotérico é a negação de todo o conhecimento esotérico nas suas 3 esferas. Então, a loja branca quer que todos nós passemos para o círculo mesotérico, e a loja negra fica ali impedindo para que não se passe ninguém. Então, a luta é muito cruel, como diz o venerável mestre Samael. Nesse círculo público esotérico estão todas as religiões. Então, destas religiões e de todas as ordens místicas vão sair apenas algumas pessoas, as mais fortes, que vão sair. A maioria se perde nesse labirinto das contradições, nesse labirinto da teoria. De vez em quando alguém nessa esfera pública, externa, acha o fio de Ariadne, como diz a mitologia grega, e começa a andar em linha reta. É quando se obtém o conhecimento gnóstico, e muitos, ao achar o fio de Ariadne, achar o conhecimento gnóstico, nós, no caso da linha samariana, depois de muito tempo, começa a titubear e começa a voar de novo com borboleta, borboletear, e vai para outros ramos de conhecimentos e não consegue sair desse círculo vicioso do mundo das teorias. Então, como diz o venerável mestre Samael, todas as religiões têm um grãozinho da verdade, e todas elas, por mais incrível que pareça, não ser, mas são portadoras de uma pequena lição da loja branca. Então, aqui lendo para vocês assinalarem. Então, assinalem aí na escritura de vocês, em Marcos, capítulo 4, versículos de 11 a 12. E ele, então Jesus, Jesus Cristo, e ele disse-lhe: a vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, Jesus está aí passando o ensinamento, e fica para nós, então, um referencial muito importante, se nós quisermos achar nas Escrituras, onde está que é o objetivo, o propósito pelo qual Jesus falava por parábolas, nós vamos encontrar em Marcos 4, de 11 a 12. Na sequência, então, a do Nicodemos, havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser da natureza humana, e quem nasce do Espírito é um ser da natureza espiritual. Por isto, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho. Então aí continua, Jesus falando a respeito desta passagem ao Nicodemos. A terceira, isso para vocês anotarem, ali então ouve-se o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai.
A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Para vocês anotarem, então, é uma escritura extraordinária, está em João, capítulo 3, de 1 a 8. Mas não se preocupe que isso fica aí no texto, na página, e também fica a gravação. Então, a outra, ele respondendo diz, porque a vós é dado conhecer os mistérios do céu, mas a eles não é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então, isso já é Mateus 13, 11, 1, também dizendo a respeito dos mistérios, né? Ele diz, a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se diz por parábolas. Então, estar de fora é do círculo mesotérico. Agora, do círculo esotérico, nós já sabemos, são os gentios. E por último, para nós encerrarmos, então, ele diz a seus discípulos que fizesse discípulos de todas as nações, porque ele tinha outras ovelhas, não desse aprisco. Até os mesmos profetas declararam que Jesus seria luz para os gentios. Contudo, o próprio Jesus instruiu os seus discípulos, não tomeis rumos ao gentio, nem entreis na cidade samaritana. Então, afirmou, não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se a gente for ler aí, parece uma contradição, mas na realidade faz parte, né, holisticamente falando, dos gentios e dos judeus, que primeiramente os judeus receberam, né, esse galardão de receber o ensinamento, e em segunda instância, esse ensinamento foi para os gentios. Então, muito obrigado a todos, até a nossa próxima audioconferência, até a nossa próxima conferência daqui a pouquinho, né?